da História, o episódio número 19 do Foco na História. Falaremos sobre a história de uma das maiores festas do mundo, o Carnaval. Este é o Foco na História. Olá, amantes da história. O episódio número 19 do Foco na História, comentaremos e falaremos sobre a história de uma das maiores festas populares do mundo, o Carnaval. Esta festa popular ela é comemorada aproximadamente ali no segundo mês, terceiro mês do ano, por volta de fevereiro a março. É uma festa que começa aproximadamente na sexta-feira e termina na terça-feira, até, alguns dizem, até na quarta-feira. O Carnaval é uma festa aí de 5 dias de comemoração. As pessoas vão às ruas fantasiadas, dançam, enfim, fazem aí a festa pelas cidades aí mundiais que a gente conhece. No Foco da História vamos falar um pouco de como e onde surgiu essa maior festa popular mundial. Muitas pessoas falam o seguinte, vou resumir, que o ano só começa só depois do Carnaval. E de fato, as pessoas só dão seguimento depois do Carnaval. Pois bem, pessoal, o Carnaval, essa festa popular, é comemorado 40 dias, aproximadamente 40 dias antes do maior feriado que nós temos, que é a Sexta-feira Santa, que é o falecimento de Jesus Cristo. Muitos não sabem quando foi que Jesus Cristo faleceu, foi crucificado, mas acreditam que ele foi crucificado numa sexta-feira e ressuscitou num domingo, que é o famoso domingo de Páscoa. E a igreja, junto com as autoridades máximas, bota essa festividade do Carnaval, essas festas, sempre 40 dias antes deste feriado da Sexta-feira Santa. E o que quer dizer o Carnaval? O Carnaval, na sua etimologia, no latim ela vem da carne vale, ou a deusa carne, quer dizer, é a comemoração, o pessoal ele comemora o máximo que pode, festeja, mas após essas festas, na quarta-feira, começa o processo de jejum, o processo de cumprir a quaresma. Essa festa 40 dias que antecede o falecimento de Jesus, que foi, segundo a igreja, bota a Bíblia, diz que foi o período que Jesus passou 40 dias no deserto antes de ser julgado e crucificado. Só que a gente for aprofundar um pouco mais na história, o Carnaval, esse festival, essas festas que a gente conhece hoje, ele vem sendo uma festa bem antes da ascensão do cristianismo aí na Europa. Essa festa, nos registros das leituras que eu tive, começou oficialmente na Europa, ali nas cidades europeias, ali nos países da Europa, e nas virtudes, logo no início,
Era uma festa com muita bebedeira, fantasias, enfim, zombarias, e as pessoas, tipo, cumpria naquela festa de carnaval, descumpria aqueles aqueles 7 pecados capitais, perdão, que a gente conhece. Então, essa festa, ela era, bora dizer, ela é considerada autorizada pela igreja, porque após isso as pessoas iam começar seu processo de cumprir uns 40 dias de pura devotação, promessas a, a Jesus Cristo, e sim, respeito. Essas festas são as chamadas festas pré-quaresma, carnaval é. Só que, lendo mais aprofundado, o carnaval, ele não surge no período do cristianismo. O cristianismo, ele concreta, ele diz que essa festa é permitida. Há registros que essa festa ela começou bem antes, começou na Antiguidade Clássica, né? E alguns registros que os historiadores, antropólogos, arqueólogos encontraram que essa festa ela já era comemorada entre os povos do Antigo Egito, que eram chamadas as festas de Ísis ou a do boi Apis. No povo hebreu, eram chamadas festas da sorte. Os gregos em comum com os romanos, eram as famosas as bacanais. Isso aqui na Roma tinha as lupercais e as sartunais, que futuramente a gente pode chamar as festas da Saturnália, que é a festa que, bora dizer, que começa a, a festa da profana, aquelas situações. E nos povos, nas tribos germânicas, é, essa festa do carnaval, ela tinha como objetivo a questão do ritual da fertilidade. Olha só isso aqui, né? Esse ritual da fertilidade, eles faziam essa festa. Aqui não diz quantos tempos seriam, mas era com o objetivo daquele período, seu período onde mulheres e homens iam fazer essas festas com o objetivo de poder fazerem filhos, fazerem herdeiros, enfim. E essas festas elas foram avançando. Em Roma, em alguns estudos, haviam questão de bailes de máscara em Roma, na Roma, carros, eles consideram o termo carro alegórico, que no caso seriam coisas cheias de fantasias, como a gente conhece hoje, né? Com um baile de máscaras. E essa festa em Roma seria com o objetivo de anteceder o inverno, comemorar é, as futuras colheitas que poderiam vir. Na Grécia, era com o intuito de homenagear os deuses, principalmente os deuses da festa, da alegria. E essas festas que antecedem a concretização na Idade Média fazem com que a gente possa entender que o Carnaval, que essa é uma festa que foi criada em cima do cristianismo, bota uns parênteses aí, em cima do cristianismo, ela vem antecedendo isso. A gente tem as provas históricas de que em Roma, Grécia, no Antigo Egito, essas festas já eram,
bastante comemoradas. Nas culturas germânicas também. E aí, qual é o objetivo do foco na história? É explicar como que cada cultura interpreta o carnaval. No caso, na cultura antiga, é uma forma. E aí, com a ascensão do cristianismo, nós temos uma perseguição logo de início por parte da igreja a essas festas, uma condenação por parte da igreja, que fala o seguinte: essas festas pagãs, festas, elas não são festas consideradas ao ponto de vista da igreja certa. E aí acabam sendo, com a concretização do cristianismo após a morte do seu líder, Jesus Cristo, com a instalação do primeiro Papa, Pedro, e com os avanços dos próximos papas que vão a seguir, eles vão condenando essas festas pagãs, essas festas que vinham da cultura grega, da cultura romana, da cultura egípcia, e quem comemorasse isso, esses rituais pagãos, era algumas vezes até punido. Só que quando a igreja começou a tentar punir, mais as pessoas ficavam afastadas da igreja e viu que certas regiões, principalmente ali naquela região que foram bastante colonizadas ali por Roma durante o período do Império Romano, a República Romana, Portugal, Espanha, praticamente eles viram que aquelas já era um ritual, já era um conceito deles. E para a igreja, essas festas de carnaval, que havia muita carne, muito laticínio, muitas coisas que por exemplo, na Constituição do cristianismo era um absurdo, que desrespeitava as normas. Eles notaram que as pessoas estavam descumprindo os pecados, não estava seguindo aquele manual dos 7 pecados capitais, que a gente conhece. As pessoas bebiam, dançavam, se fantasiavam e aí acaba sendo incontrolável ao ponto de vista da igreja. A igreja católica ela só vai considerar essas festas permitidas, esses festivais, e a partir do ano 500, a igreja ela acaba permitindo que essa festa considerada pagã seja introduzida no calendário romano gregoriano, como a gente conhece, que seria o seguinte: essa festa que a gente comemora, que até hoje, ela seria estabelecida que a partir do Natal em diante, então, por exemplo, pós-Natal, 25 de dezembro em diante, pode ter as comemorações profanas das festas com as suas máscaras. Isso foi estipulado, né, pelos conselhos dos sinodos e depois o Papa Gregório Magno instituiu que essa festa ela seria permitida e estipulou, ela vai ter que acabar na terça-feira, porque a partir da quarta-feira nós vamos fazer a quarta-feira de cinzas, que é a quarta-feira que começa as celebrações da quaresma. E aí, o carnaval foi estabelecido pela Igreja Católica como sendo data comemoradas a partir de janeiro até metade de fevereiro em diante, e seria estipulado pela Igreja Católica onde começaria as festas. E aí a igreja nesse período começa a ficar bastante
popular, né, bora dizer o termo, por essas regras. E aí, durante a Idade Média, durante o período medieval, a igreja ela estipulou o seguinte, que os festivais de carnaval, que eles chamavam festividades romanas antigas da Saturnália ou da Bacanalha, seriam comemorados entre janeiro, o primeiro ano, 1º de janeiro e fevereiro, e fosse, quando fosse estipulado a quarta-feira de cinzas, da quarta-feira de cinza os próximos 40 dias o até até a ressurreição de Cristo, que seria o período da Páscoa ali mais ou menos, a população não poderia mais fazer festas e teria que cumprir um processo de jejum. Esse jejum, quem cumpria muito era, bora dizer, a igreja, os membros da igreja, e para a parte dos católicos que só iam nas missas, cumprir o respeito a esse jejum que os papas e padres, sacerdotes, tinham que cumprir. E aí, durante esse período, o carnaval ele foi ganhando e vários conceitos, vários conceitos. Durante o período medieval existiam os desfiles medievais e festivais medievais de Corpus Christi, onde as pessoas elas iam fantasiadas, elas era aquele apredejamento ao rei Momo, no caso seria Judas Iscariotes, né? O maior traidor que teve dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E essas festas também elas foram transferidas em partes para o carnaval. Por exemplo, nos festivais como Corpus Christi, que a igreja sancionou, era permitido o uso de máscaras, de fantasias, para que as pessoas pudessem fazer o processo aí de menosprezar, bora dizer o termo, entre aspas, a imagem de Judas Iscariotes, né, de Judas. Só que os conceitos de máscaras foram para os carnavais. E a partir daí o carnaval na Europa acabou sendo uma das festas durante o período que antecede a Quaresma, como uma festividade muito grande, muito importante. E aí se espalhou. Em 1466, né, a Igreja Católica, e com a queda, né, do período medieval e transferindo para o período já moderno, que eu já expliquei no outro episódio, o episódio 18, que o período medieval, o período da Idade Média, aquele período de praticamente 1000 anos, e o Estado moderno já seria com a criação das grandes navegações, espalhar para outros territórios, a queda da igreja temporariamente na Europa, e durante esse período do Estado moderno, com os nascimentos de outras doutrinas como o protestantismo, o carnaval ele acabou ganhando uma nova roupagem, né? Ele saiu daquele meio católico que tinha que cumprir as tradições e acabou sendo um carnaval que a gente já conhece hoje. Por exemplo, um carnaval maior que existe na Europa é o Carnaval de Veneza, que acho que fica na Itália, se eu não estou enganado. Esse Carnaval de Veneza, ele foi um dos carnavais que dura até os dias atuais. As pessoas vão às ruas
se vestem com as suas fantasias. É um verdadeiro baile de máscara em Veneza. E durante a ascensão do, do Napoleão Bonaparte, ele queria abolir essa festa, e ele aboliu durante o período que ele ficou no poder. Só que quando ele cai do poder, a festa volta, as festas voltam, principalmente na França, onde ele coordenava. E aí nós temos vários carnavais que pelo mundo de surpa importante. Por exemplo, o Carnaval de Veneza, como eu já mencionei, é um dos carnavais onde as pessoas é, se vestem, fazem festas, comemoram. Temos o Carnaval da capital francesa, Paris, e nós temos aqui o Carnaval de Santa Cruz, em Tenerife, na Espanha também. Nós também temos em Portugal festas onde as pessoas se vestem. E, e aí nós temos que explicar agora outro fator, a mundialização do carnaval. Vamos começar com o Brasil, né? O Brasil hoje é conhecido como o país do carnaval. Mas Hugo, como é que a gente é o país, só que o Brasil tem 500 aspas, 500 anos de história. Pessoal, no processo de nossa colonização, o Brasil ele sofreu várias influências dos portugueses. E uma das influências que os portugueses trouxeram foi as festividades do carnaval, as festas do carnaval. E aqui no Brasil conseguiu, por incrível que pareça, se adaptar muito bem. Segundo os registros que eu li, com a chegada dos portugueses no dia 22 de abril, pós esse feriado que a gente conhece, pós o feriado da Páscoa, da Quaresma, enfim, que o Brasil foi encontrado, o processo de colonização dos portugueses começaram a partir de fato ao Brasil ter interesse a partir de 1930. O Brasil era somente um interposto comercial, como eu já mencionei em alguns episódios, e quando os portugueses resolveram decidir, não, nós vamos ficar aqui no Brasil e nós vamos começar a investir economicamente, socialmente, politicamente, eles trazem consigo na mala as culturas com eles, das vestimentas, da Igreja Católica. A Igreja Católica vem junto e consigo traz essas festividades. No Brasil, consegue se adaptar muito bem. E todas as festas de carnaval que aconteciam no Brasil, aconteciam na Europa, simultaneamente aconteciam aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, quem podia participar naquele momento eram as pessoas que eram cristãs. Então, por exemplo, índios, negros escravizados não poderiam participar porque eles não eram cristãos. No caso do índio, vamos abrir aqui o índio ele não é, ele está em processo de cristianização, então ele ainda não é cristianizado, ele está em processo de cristianização. Já o negro escravizado, ele não pode participar dessa festa. Mas por incrível que pareça, o negro ele vai ter um grande papel para o processo do carnaval ser hoje o carnaval mais apreciado do mundo aqui no Brasil. Por quê? O negro ele traz consigo a musicalidade, ele traz consigo as danças e, claro, instrumentos que hoje a gente conhece como o pandeiro, os bandolins,
os chocalhos. E aqui no Brasil, o carnaval ele foi sendo mestiçado com as fantasias europeias, com mais as roupagens indígenas e mais a cultura negra no Brasil. E aí nós temos o nascimento de uma grande gama cultural no Brasil, que é o nascimento de um ritmo musical que é o samba. Na Europa, quando havia aqueles famosos bailes de máscaras, as pessoas se fantasiavam com máscaras, com vestimentas para tipo, essa aqui é o meu vestimento. Aqui no Brasil vai ser outro processo, né? Outro processo. Não é à toa que a partir do século XX, o Brasil acaba adotando um conceito de nascimentos de grupos de samba ou escolas de samba. Esse conceito de escolas de samba, que a gente conhece até hoje, nasce a partir do ano de 1920 no Rio de Janeiro. O samba ele vai nascer nos subúrbios brasileiros. O carnaval vai nascer nos subúrbios brasileiros com as escolas de samba e vai começar os desfiles de rua. Lembram dos desfiles de rua que acontecem na Europa antes da colonização no Brasil? Ou aquelas festas aqui no Brasil, aqui vai ser adotado como uma escola de samba, onde as pessoas vão dançar fantasiadas com o ritmo ao som do samba brasileiro, ao batuque, o canto dos músicos. O Brasil, ele vai dar outra roupagem, e aí desse período para cá, o conceito de escola de samba que a gente conhece aí vai se aprimorando. E aí o governo vê que o carnaval é uma fonte de turismo muito forte para o Brasil, vai investe em dois grandes centros econômicos. Durante a década de 60, começa os investimentos por parte do governo brasileiro, o carnaval, as festas de carnavais, e a partir ali acredito, da década de 70, começa o nascimento dos sambódromos do AMB e da Marquês de Sapucaí. Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, foi fundado em 1984 e do AMB em 1991. Qual o objetivo do sambódromo em São Paulo e Sapucaí? É para dizer o seguinte: o samba ele conquistou o espaço, o carnaval ele conquistou um espaço no Brasil e ele tem um local específico. Agora ele não é mais aquelas escolas vão sambar em uma rua. Não, agora nós temos um local. E ainda onde tem pessoas que vão apreciar essas festas, essas festividades que o povo brasileiro gosta. E quando a gente pega o carnaval no Brasil, é impressionante. As pessoas fazem muitas festas. No Brasil, é o único país que eu vejo, acho que eu posso estar enganado, mas é o único país que a gente tem pré-carnaval. Quer dizer, o feriado do carnaval esse ano, o oficial carnaval é na terça-feira 21, mas as festas no Brasil começam a partir do dia 17. É um feriado muito impressionante. Muitos prolongam até a quarta-feira, de cinzas, que a gente conhece, e só voltam na quinta-feira. Mas esse feriado, ele é muito interessante
não é um feriado, para comemorar uma festividade que antecede a Quaresma, é muito interessante como o povo brasileiro conseguiu dar roupagem. A cultura brasileira conseguiu dar uma roupagem. A, misti, a mestiçagem que a cultura teve durante o tempo no Brasil, com a cultura negra e a cultura indígena e a cultura europeia, deu hoje ao Brasil ao termo de país do carnaval. E hoje o Brasil é um país, no momento, que está tendo uma quantidade de milhões de pessoas hoje que vêm do mundo para apreciar o carnaval aqui no Brasil. No caso, nós temos vários locais no Brasil onde o carnaval é forte. Eu mencionei logo de início São Paulo e Rio, mas o carnaval forte no Brasil se chama em Salvador. Em Salvador não há conceito de escola de samba, não há conceito de desfile de escolas de samba. Há um conceito de que de música de samba raiz, de axé, pagode, sertanejo, o que você imaginar, forró tem em Salvador. E outra, não tem aquele espaço do carnaval, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, que tem a Marquês do Sapucaí, do AMB e da Sapucaí. No caso, no AMB e Marquês de Sapucaí. Nós também temos em Recife, principalmente no Marco Zero, nós temos o carnaval ali dos forróis que existem em Pernambuco, mas fortemente nós temos o frevo que predomina. E nós temos as festas em Olinda, onde nós temos as famosas festas dos bonecos gigantes de Olinda, onde as pessoas sobem uma ladeira sambando durante o período das festas de carnaval. Muito interessante também. E para a região norte do Brasil, nós temos festividades aqui bem interessantes. Na região amazônica, no Amazonas, nós temos as festas do boi, né, que é comemorado em Manaus, ali nas regiões de Manaus. E nós temos aqui no Pará vários carnavais também. Nós temos Carnaval em Vigia, que é um dos carnavais mais apreciados do mundo, do Brasil, no caso da Amazônia. Nós temos o Carnaval de Curuçá, onde as pessoas aproveitam a biodiversidade do mangue e resolvem usar como fantasia, onde passam aquela lama onde ficam os caranguejos e resolvem os famosos pretinhos no mangue. É muito interessante também. Nós temos o Carnaval de Colares, enfim. E em Belém nós temos o Carnaval, onde as pessoas, onde tem desfile de escola de samba, em um espaço específico ali da capital Belém. Em todo o Pará, no caso, toda a Amazônia, esses são os carnavais que eu mencionei. Mas hoje, né, gravando esse episódio do Foco na História, nós temos que objetividade o que aqui? Que essa festa que a gente comemora praticamente durante aí 5 dias, e em alguns casos prolonga e antecede essas festas, ela tem por objetivo dizer o seguinte, que essa festa ela tem uma história e ela tem um grande personagem, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, que faz dessas festas, como usar o termo, ritual para outro grande evento que a igreja considera, que é a Quaresma, que também vai anteceder um outro grande evento,
que é a Sexta-feira da Paixão, que seria, no caso, a crucificação de Jesus Cristo, e outro evento, que é o feriado da Páscoa, que seria a ressurreição de Cristo. Então, o interessante na história hoje, além de contar a história do carnaval, é tentar mostrar ao ouvinte que essa festa ela tem uma tradição de anos, anos e anos. Ela começa lá atrás, na Antiguidade Clássica. Ela tem vários conceitos na Antiguidade Clássica, do povo egípcio ao povo romano, ao povo germânico, ao povo grego. Com a ascensão da Igreja Católica, foi tentado proibir esse processo, mas eles viram que a população não ia se conter porque a igreja estava pedindo, porque aquilo parece que virou uma tradição, a tradição de anos que tem que ser cumprida. E a igreja faz o quê? Com esperteza, cria que as festividades de janeiro até fevereiro são festividades que antecedem a quaresma. E na quarta-feira de cinza tem que parar essas festividades e dar continuidade e começar o processo do respeito ao jejum da igreja. E ninguém pode mais fazer. Gente, olha o poder que a Igreja Católica exerceu uma festa, e durante anos conseguiu essa proeza. Hoje, o carnaval, que é vou usar o termo, é a festa da carne, que o pessoal fala, que é essa carne? A festa do corpo humano, onde a pessoa vai se profanar, ou se vai fazer o que quiser, bora dizer, vai se fantasiar. A fantasia já é na imagem da igreja, já é uma imagem de, prof, de profanidade, de dizer o seguinte: o homem não pode fazer uma humilhação ao seu corpo, porque o corpo é de Deus, e aí a pessoa ter essa liberdade para a igreja é uma coisa muito impressionante. E aí, com o tempo, com o avanço das grandes navegações, a colonização no Brasil, o carnaval parece que conseguiu estabelecer oficialmente um local para se estabelecer. O processo da nossa colonização, com o processo da misticização do povo, da cultura, aí fez com que a gente tivesse um carnaval o mais espetacular do Brasil. O nosso carnaval é o que tem harmonia, tem festa, máscaras, críticas sociais, e é muito interessante acompanhar. Em cada local do Brasil existe uma maneira de se comemorar o conceito de carnaval. Mas o nosso carnaval, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, é os únicos locais que existe um espaço onde as pessoas fazem a festa, onde começa de noite e termina de madrugada. Outra coisa, eu esqueci de falar, no Rio de Janeiro, em São Paulo, as festas de rua, que foram as primeiras escolas de samba, e essas escolas de samba foram trazidas para os sambródromos, elas não pararam. Os blocos de carnaval de rua não pararam. Não é à toa que durante esse feriado prolongado, as pessoas continuam indo para a rua, sambando, dançando, cantando marchinhas de carnavais. E graças a essa miscigenação da cultura, hoje nós temos o melhor carnaval do Brasil. Hoje nós temos no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós temos a junção de samba com fantasia,
com escola de samba, carro alegórico, é uma coisa de louco. Na Bahia, nós temos os famosos trio elétrico da Bahia. Quem quiser ouvir Ivete, Cláudia Leite, Bel Marques, Chiclete com Banana, em Salvador é o melhor local. Em Recife, Olinda, bora acompanhar os bonecos gigantes de Olinda e acompanhem eles subindo as ladeiras históricas de Olinda. É uma coisa de louco. Mas se você quiser vir para a região norte do Brasil, acompanhe aí os carnavais de Vigia, de Curuçá, de Belém, de Manaus, enfim, em todo o Brasil, o carnaval ele é comemorado de uma forma. Seja em um carro alegórico ou num trio elétrico, ou simplesmente em um vilarejo que esteja tocando com uma aparelhagem, no caso aqui do Pará, uma aparelhagem, ou uma festa. O importante é que o carnaval ele tem bastante história. Não é à toa que hoje o carnaval é considerado um dos maiores patrimônios que existe da cultura mundial. E hoje nós temos que agradecer que tem uma festa onde o povo se diverte e é alegre. E é isso, pessoal. Viva o carnaval e só peço para todo mundo, aproveitem esse carnaval com moderação. Não exagerem nas bebidas. Quem for dirigir, não beba. Se previnam principalmente usando os preservativos. E claro, pessoal, curtam dentro dos limites. Este é o foco na história.